A graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua casa. Tenho estado com você durante esse dia e prossiga sempre. Para quem não me conhece, sou pastora Marisa. Estou aqui mais uma vez neste domingo, né? Não sei o dia que você vai receber essa mensagem, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus e Deus tem propósito para cada vida, mas que você possa ser abençoado, que o Espírito Santo, que é o capacitador, me ajude através dele a alcançar o teu coração, as suas necessidades, a tocar naquela área que você precisa ser tocado. Em nome de Jesus. Amém. Leremos em Gênesis, capítulo 45, do verso 1 ao verso 3, que nos diz o seguinte, uma história muito conhecida. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhes. Para quem não conhece a história de José, né? José, ele foi vendido, né, como escravo para o Egito e ele foi muito maltratado. Os próprios irmãos, por inveja, José era tipo o queridinho do papai. Ele tinha, Jacó tinha um amor especial por ele devido a ele ter sido filho daquela mulher que ele amava, que era Raquel. Então ele tinha um certo... como se fosse o queridinho, para nós entendermos melhor realmente. E eram vários irmãos, eram 12 irmãos, e eles fizeram isso com José. Um momento que José foi vigiá-los, José sempre trazia as novidades para o pai, de como eles estavam se comportando, o que eles estavam fazendo. E ele foi infeliz, muito jovem, adolescente. E eles jogaram ele num buraco. Primeiro planejaram matar, mas não mataram. Jogaram no buraco, mas fizeram de conta que ele havia morrido. E Jacó recebeu essa notícia. E ele foi vendido para o Egito. E lá ele cresceu. Ele estudou. Ele passou por muitas dificuldades, muitas lutas, mas ele se manteve íntegro. Ele foi assediado pela esposa de Faraó e ele não cedeu aos caprichos dela e por isso ele foi parar na prisão, ficou 13 anos preso injustamente, mas Deus tinha um plano para a vida de José. Por que eu escolhi falar de José? Quando ele pergunta, meu pai ainda está vivo? Né? Hoje a gente está comemorando aí o Dia dos Pais. E que alegria para José saber que o pai dele estava vivo, que ele ia poder revê-lo. Porque naquele momento, os irmãos dele haviam saído lá da terra deles para comprar comida onde José estava governando. Porque agora José era uma liderança poderosa. Então a história, ela se inverteu. E agora José tinha um alto cargo e poderia suprir. E quando ele, nesse pedacinho aqui, ele já está no final de toda a história, como ele diz, já não podia conter-se diante de todos ali, porque ele, vamos dizer, forjou uma situação para que eles trouxessem o irmão caçula, Benjamim, e você volta aqui em Gênesis, você vai ler a partir do versículo, o capítulo 43, leia do 43, 44, 45 para você entender melhor. Mas o que eu quero deixar para você, realmente, é o fato de que José, ele foi abençoado. Ele sofreu muito, como talvez muitos de nós estejam sofrendo, e não entendam o porquê, ou para quê. E mais adiante, o Senhor revela o seu propósito. E nós, como humanos, não vamos deixar de ter as nossas emoções, o nosso desejo de vingança, de justiça, mas tal como José, nós precisamos realmente deixar que o espírito de autodomínio cuide das nossas emoções, a fim de que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. São muitas injustiças.
Ontem eu ainda dizia para uma pessoa que esteve fazendo determinado trabalho aqui, dizendo para mim das injustiças que estava passando no trabalho, eu disse para ele, o mundo não é justo. Justo é o Senhor. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. E deixe que Ele lhe dê o galardão. Porque realmente é assim, o mundo é injusto. Jesus já havia dito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora nós só realmente conseguiremos vencer, nos conter e para aguardar, né, o desfecho das nossas histórias de vida, se nós mantivermos a chama da nossa fé, se nós perseverarmos, mesmo porque Deus está trabalhando em nós. Todas as dificuldades que nos vêm, em todas elas o Senhor trabalha. Lá em Romanos a palavra diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito, eu preciso crer nesse propósito, eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ilumine, que me mostre o propósito de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, a fim de que as coisas que nós estejamos passando, nós não achemos que são em vão, que não há um propósito, que é injusto, que às vezes a gente acha, né? Porque realmente, às vezes nós passamos por provas, às vezes nós passamos o inimigo colocando coisas, mas em tudo há uma permissão de Deus para que nós cresçamos. E não é de imediato. Tem um jovenzinho aqui mirando com uma cara séria, né? Porque a gente se questiona, né? Nos momentos que a gente ouve uma palavra assim, a gente pensa nos desafios que nós estamos vivendo. Ué, como é que é isso? Porque no momento que nós estamos passando pelas provas, as provas doem muito. E nós queremos entender, nós temos uma sede muito grande no nosso intelecto de compreensão, de entendimento sobre aquilo que está doendo, ainda mais quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes. É difícil, é doloroso. E não é de imediato que nós compreendemos. É lá na frente. E aí, enquanto tudo isso não passa, se manter equilibrado, se manter amoroso, se manter obediente, não é fácil não é para qualquer um não. É só para aqueles que se submetem, que estão lá, digamos, nos pés do Senhor. Porque nós vivemos tempos, mais do que nunca, tempos tenebrosos. Há um esfriamento de amor no coração das pessoas. Há um desrespeito, há às vezes é difícil até encontrar um nome para dar. Há tantos comportamentos desajustados. São pais que não assumem seus papéis de pais. São pais ainda adoecidos. Não digo só pais, filhos também. Mas eu digo pais porque são responsáveis. Então, que não assumem o seu papel. O homem na vida, o pai na vida de um filho, é uma autoridade, é uma referência. Que Deus já fez assim. E quantos hoje, no dia de hoje, estão sofrendo, nem conhecem o próprio pai, ou se conhecem, não tem uma reverência, não tem o respeito, porque esse respeito também não foi dado. E aí é de cima para baixo, porque quem é mais velho, quem tem mais maturidade é o pai. E ele deve plantar essa semente no coração do filho. E se ele não planta? Não que o filho não tenha essa condição, mas aí o caminho é inverso, é mais difícil. Então, hoje é um dia que mexe com as emoções de muitas pessoas. Aqui no que eu estou lendo para você na referência bíblica, foi um paizão, um pai que chorava, né, a morte de um filho que não estava morto. E que reencontrou esse filho. E foi um filho que honrou, deu honra ao pai, levou o pai lá para a terra, ficou com o pai, até que o pai, né, partisse, cuidou dos irmãos, não se vingou. Então a história é muito bonita, como nós temos na Bíblia histórias de filhos que honraram os pais, mas temos também o contrário. E voltando aqui, né, às vezes a gente tem que pregar assim, com os olhinhos, né, das pessoas olhando pra gente, e a gente fica pedindo ao Senhor, Senhor, me ajude a falar aquilo que aquela pessoa precisa ouvir no dia de hoje, aquilo que vai sustentar, que vai alimentar o coraçãozinho dela, que vai ao encontro das necessidades. Porque é para isso que a palavra de Deus veio. Ela veio para confortar, ela veio para trazer esperança, ela veio para trazer saídas. No dia de hoje, tem muitas pessoas que choram, porque já não têm os seus pais terrenos por perto. Mas o Pai Celestial nunca nos abandona.
E Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que ama de maneira perfeita. É aquele Pai que sempre está por perto. É um Pai com amor inexplicável pelas nossas vidas. É um Pai justo, é o Pai perfeito. Que Pai pode se comparar ao Pai do céu? Aquele que está sempre ali, a nossa mente não consegue alcançar. Como que mais de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra e você se achega a Ele, você clama pela presença dEle e Ele imediatamente te responde, Ele te consola, Ele te dá palavras, Ele te coloca no colo, porque eu me sinto no colo de Deus. Eu me coloco, eu tenho essa intimidade, essa liberdade de me sentir com a cabeça no colo de Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas nós temos uma vida aqui na Terra para ser vivida, um tempo a ser cumprido, até que partamos para a eternidade, para o nosso lar perfeito, para o nosso lar eterno. Então hoje, né, eu tenho amigas que perderam os pais, que falaram para mim, nossa, hoje está muito dolorido, hoje está muito difícil. Falei, eu não posso falar para você que eu posso compreender, que eu posso alcançar a sua dor. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Eu perdi já netos, já perdi filhos, já perdi amigos, mas pai e mãe eu os tenho por perto. Então eu não posso dizer que eu sei como você se sente exatamente. Não, não sei. Mas eu imagino que está doendo muito no seu coração, que o Espírito Santo te ajude. Se quiser ligar para que eu te escute, pode ligar, né? Nem que seja para chorar, para a gente ouvir, porque a gente chorar sozinha é ruim. É bom a gente chorar com um amigo, com alguém que nos ame, que nos respeite e que esteja ali à nossa disposição. Como tenho também amigas que estão revoltadas com os pais, que os pais não cumpriram o papel e não cumprem até hoje, sabe? São aqueles pais que nunca assumiram o papel de pai, nunca entenderam a paternidade. Acho que ser pai é tão somente ter lá intimidade, gerar uma vida, um pedaço de carne, de uma maneira bem rude que eu estou falando aqui, né? E acabou. Mas pai é muito mais. O pai foi eleito por Deus como aquela referência. A nossa fé passa pelo nosso relacionamento com o nosso pai. Quantos não têm fé? Quantos perdem a fé? Essa quebra exatamente porque faz essa transferência. A figura liga a figura de Deus à figura do pai e não consegue fazer essa ponte. A psicologia explica isso e isso é real. Então há uma necessidade de perdão. Essa semana eu postei uma mensagem, eu tenho postado versículo após versículo e já aviso se estou enchendo o seu celular, se está sobrecarregando, você pode me falar. Se sinta com liberdade total, tá? Se está sendo inconveniente, eu já tenho maturidade suficiente para entender. O meu desejo, o meu objetivo é somar, é trazer alegria para você e não peso. Então se sinta à vontade. Mas então há necessidade de perdão. E quantos pais que já partiram? E os filhos partiram até de mal com os pais. E aí? Que dor não resolvida, que mágoa não resolvida. Como resolver isso? Eu já sugeri, já fiz esse tipo de trabalho com pessoas. Falei, olha, escreva uma carta. Ou converse com alguém, falando tudo que você está sentindo, as suas dores, as suas mágoas. Depois vamos orar, vamos queimar essa carta, jogar fora, jogar no rio. No rio não, vai poluir o rio. Vamos queimar num lugar devido também para não poluir o ar. Mas esse exercício, ele é muito poderoso. E Deus vem com a misericórdia dele, com o poder, com a graça dele, arrumando essas coisas. O que nós não podemos é ficar com as mágoas nos nossos corações. Isso traz transtorno, isso gira no nosso sangue, gera hormônio de tristeza, de infelicidade. Ninguém pode escolher quem será o seu pai. Ninguém pode escolher quem será a sua mãe. Não podemos, mas todos nós temos um pai maravilhoso que é Deus, que pode fazer o papel e ele faz, desde que nós permitamos, desde que nós nos acheguemos a ele. A palavra diz que ele é o nosso pai. A mãe já é mais essa coisa de acolher, é referência também, com certeza, né? Jesus teve uma mãe maravilhosa que esteve com ele aos pés da cruz todo o tempo, que cuidou, que amou, que protegeu. Nós sabemos disso, da importância dos dois na vida das pessoas. Mas então José, quando ele diz aqui nesse pedacinho
quando ele fala no versículo 4, eu sou José, pelo menos aqui na minha tradução tem exclamação. A gente sabe que José, a Bíblia fala que José chorou tão alto que todo o palácio ouviu. Ele estava prendendo aquela dor de tantos anos, sem entender por que, né, na cabeça dele, por que os meus irmãos me odiaram tanto. Ele teve um sonho, você vai ler isso aqui, e ele contou aquele sonho para os irmãos. Nesse sonho, ele estava destacado, ele fazia sucesso, ele realmente faria o que aconteceu aqui. Ele liderava e ele ajudava. E isso não agradou os irmãos, nem um pouquinho. E José guardou toda essa dor, foi preso. Já pensou? Ele era um adolescente. Ele foi para uma terra distante, foi vendido, foi maltratado, teve que aprender uma nova cultura. Quanta coisa ruim que ele passou. E depois ele tinha diante dele a possibilidade da vingança, de acabar com os irmãos, de colocá-los presos, mas ele não fez. Ele perdoou, mas não foi fácil para José perdoar. Nós podemos ver que ele chorou, que aquilo estava guardado, aquela dor ainda estava latente dentro dele. Mas ele perdoou. Com a graça de Deus ele perdoou, ele chorou, ele colocou para fora. E ele pôde ajudar o pai, ajudar a família, trazer a família para perto. E as nossas histórias? O que nós temos feito com as nossas histórias? Nesse tempo, né, nós não estamos vivendo uma história. Será que tem alguém que está me ouvindo que está vivendo uma história dessa, de tipo um sequestro? Mas você deve estar vivendo outras histórias. Hoje nós temos famílias fragmentadas, né? O filho é filho de um pai, mas não é filho da mesma mãe, ou então é filho da mesma mãe, mas não é filho do mesmo pai. E é a nossa cultura da atualidade. Mais do que nunca, nós temos as famílias fragmentadas. E como é que nós temos convivido com tudo isso? Nós temos procurado respeitar, amar, temos admitido as nossas dificuldades, as nossas questões intelectuais de querer entender por que determinadas pessoas se comportam assim, por que as coisas acontecem. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma fome muito grande intelectual de compreender as coisas. Mas também, em contrapartida, nós temos que ter cuidados, porque muitas vezes o racional nos leva para longe da fé. Porque nós queremos com a nossa mente somar, dividir, subtrair, multiplicar, e ficamos girando em torno da nossa mente e não damos lugar para o agir de Deus. E a fé, o agir de Deus, muitas vezes não tem lógica, não. Nós não entendemos como Deus faz. E lá em Deuteronômio 29 diz, né, que há coisas que nós não vamos entender. Tem um pregador muito conhecido, que eu admiro muito, que ele fala assim, se lá no céu tiver fila para interrogatório, para tirar dúvida, eu não vou sair dessa fila, porque tem muita coisa que eu quero entender que eu não entendo. E às vezes eu brinco, eu também vou estar nessa fila, querendo entender determinadas coisas que eu não entendo. E eu sempre tive também uma mente muito questionadora. Sabe, uma vez eu tive uma tutora, né? Eu tinha ela como uma mãe também. Ela dizia, minha filha, ela ainda disse para mim, você é tão, eu não sei qual foi a palavra, talvez presunçosa, não era uma coisa boa não, que eu era bem mais jovem, eu era fogo na roupa. Se você pudesse contar todas as gotas d'água que tem no mar, você contaria. Tamanha era a minha mente agitada, querendo entender todas as coisas, perguntando todas as coisas. Hoje eu ainda pergunto. Mas hoje é mais calmo. Hoje é mais calmo. E eu, quando ia trazer a palavra para meditar, né, ainda peguei lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem coisas na minha vida que eu espero há muito tempo. Realizações que eu digo, Deus, meus cabelos já estão brancos, Deus, minha pele já está ficando enrugada, Deus, quando é que isso vai acontecer? Mas vai acontecer, porque Deus tem planos. Mas o que vai acontecer aqui sobre a face da terra nas nossas vidas não é mais importante daquilo que os nossos olhos nunca viram, os meus ouvidos não ouviram e nem chegou ao meu coração aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E não é nessa vida aqui, porque se nós esperarmos uma felicidade plena, não é aqui nessa vida. Mas nós teremos também realizações, felicidades, mas o Senhor trabalha em nós o que é mais importante, que é o nosso espírito. Ele ser trabalhado, ele ser submisso, sabe? O nosso amor dá frutos.
Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós proclamamos que nós somos de Cristo, que nós cremos, aceitamos Jesus. O maior exemplo é o nosso testemunho, é a nossa maneira de agir. Assim como o homem pensa, assim ele é. Como é que nós temos pensado? Nós temos permitido que a palavra trabalhe na nossa mente? Nós temos permitido que haja renovação de mente? Eu tenho certeza que há coisas difíceis demais de serem trabalhadas nas nossas mentes. Sabe, nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos num mundo, digamos, louco. E aí nós fazemos vários questionamentos e não obtemos resposta. E só obteremos as respostas mediante a fé. E a nossa fé precisa ser trabalhada. Ela vai crescer dia após dia, dependendo da nossa disposição para nós procurarmos conhecer o Senhor através da leitura, através de priorizar esse tempo. Dar prioridade a esse encontro com o Senhor todos os dias, a busca da palavra, de ler, a fim de que a palavra revelada, que é a palavra revelada? É aquela palavra que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Várias pessoas vão ler a mesma palavra. Mas vai ter interpretações diferentes? Não, na essência ela será a mesma. Mas para a sua situação, para o seu momento, o Espírito Santo tem uma maneira toda especial de ministrar para você, de te consolar, de te trazer paz, de te trazer respostas, de te dar aquilo tudo que você precisa. Mas é necessário um movimento da nossa parte. O Senhor não quer que nós sejamos bebês espirituais. Filhos que Ele tem que estar sempre carregando no colo. Ele vai nos carregar, sim. Há momentos que nós precisamos ser carregados. Mas Ele espera de nós. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. Que nós cresçamos, que nós busquemos, que nós oremos, que nós estudemos a palavra, a fim de que alcancemos a estatura. Porque Ele nos deu tudo, está tudo aqui na palavra dEle. Mas nós precisamos nos esforçar, tal como Ele disse a Josué. Esforça-te, Josué. Ele tem tudo. Para quem mais busca, mais ainda Ele tem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor inexplicável, esse cuidado dele. Sabe, o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Dia após dia, Ele cuida, Ele vela, Ele providencia. Mas, como eu disse, depende da nossa busca, depende da nossa entrega. Temos que ter cuidado com as barganhas, que são as trocas. Às vezes nós nos aproximamos de Deus como se Ele fosse um produto de supermercado, que nós vamos tirando da prateleira, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Será que se as nossas orações, se for tirado das nossas orações, forem tiradas as petições, os pedidos, vai restar alguma coisa? Ou é só me dá isso por mim, faz isso por fulano, faz aquilo por cicrano? Será que a gratidão, o agradecimento, a adoração, palavras de adoração, Deus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és bondoso, Deus, não existe outro como Tu, Senhor, sabe? Será que isso aí faz parte da nossa oração? Ou é só pedir? Nós só abrimos a boca, a primeira coisa que vem nos nossos lábios é pedir, pedir, pedir. Sabe, a oração importante que não pode faltar. Primeiro é a gratidão. Diz que o tamanho do nosso crescimento é o tamanho do nosso agradecimento. Podemos medir o quanto nós temos crescido, tanto quanto nós agradecemos. E também que a nossa oração seja de pedir a Deus o conhecimento da vontade dEle para as nossas vidas. E forças, graça para viver essa vontade. Um dia eu disse para o Senhor, várias vezes, Senhor, eis-me aqui. Ele levou muito a sério isso, hein? Me levou muito a sério.
eu me arrependi de ter falado para ele. Tive momentos de crise. Falei, poxa. Aí eu tenho uma filha que disse assim, eu não digo isso pro Senhor. Eis-me aqui, eu não sou doida. Mas ela tá brincando porque ela pode não ter falado. Mas a vida que ela leva também é uma vida despojada, é uma vida dedicada ao Senhor. E quando eu disse para ele, eis-me aqui, às vezes as pessoas me perguntam, pelo amor de Deus, não é muita luta, não é muita, é tanta coisa, como é que você aguenta? Eu rio, porque eu digo assim, eu disse para ele, eis-me aqui. E ele tem me preparado para coisas que ainda vão acontecer e eu tenho certeza disso. Muitas coisas ainda acontecerão. E eu tenho que estar trabalhada. E nesse tempo de luta, de vendavais, de mal levantar de uma onda e vir outra, é a preparação dele. É preparação porque as pessoas... É muito fácil a gente pegar a palavra e falar, faça isso, olha, fulano fez aquilo outro. E você fez, o que você passou? Quando você chegar lá no céu, ele vai dizer, abra as mãos. Olha aí, mas não tem nenhuma cicatriz na tua mão, não tem calo nenhum, não tem nada. O que aconteceu? O que você fez por lá? Nada. Os sinais de luta, cadê? Aí tem uma amiga minha que disse, mas tem que passar por tudo? Não é assim, o Senhor não é injusto. Mas Ele permite determinadas coisas. Eu não falo do meu testemunho, porque ainda não chegou o tempo de eu testemunhar. Mas um dia eu tenho muitos testemunhos para dar. Sabe? E tudo é no tempo do Senhor, com a ordem dEle, com a permissão dEle. Mas hoje, quem me conhece de perto, tem que me conhecer muito de pertinho para saber também todas as lutas que eu estou passando. Mas eu digo para você que em todas elas, Ele tem me feito mais do que vencedora. Eu tenho condição de estar passando por várias coisas e ter alegria, e ter tranquilidade, e ter a presença dEle, de continuar o propósito dEle, de levar a palavra dEle, de sorrir. Sou humana, é claro. Tem momentos que eu vou sair do sério, tem momentos que eu posso me esquecer até que eu sou uma pastora. Quer ver me tirar do sério? É quando eu estou no trânsito. Eu falo sozinha no trânsito à torta e direito, até de bicicleta, porque eu gosto mais de andar de bicicleta do que de carro. Então, eu tenho que vigiar muito, porque o meu temperamento, ele é daqueles. E a minha filha que está aqui diante de mim balançando a cabeça, dizendo que é mesmo. Eu sou muito brava, né? E às vezes as pessoas falam, você é tão calma, você é tão tranquila. Sim, sou tranquila sim, tem muitos momentos de tranquilidade. Mas também tem momentos de explosão, momentos de como ela fala, se você tiver uma crise de fé, eu fico desesperada, porque eu não consigo te ajudar. É só você e Deus. Aí eu entro para dentro do quarto, entro né, na luta, no choro, na oração, na palavra. Aí saio de lá, tá tudo bem já resolvi com Deus, sorrindo. Ela diz, como que é isso? Eu digo, é assim. E é assim. Sabe, cada um tem suas lutas com Deus. E nós podemos ter. E Ele nos entende. Sabe, Ele nos entende. Porque foi Ele que nos fez. Ele que conhece o nosso... Salmo 139 fala. Nós ainda éramos substância informe no ventre materno. Não tínhamos forma nenhuma. E Ele já conhecia cada um dos nossos dias. Então Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E a todo momento nós podemos nos submeter a questionar, a perguntar para Ele, Senhor, que sentimento é esse que eu estou tendo? Que pensamento é esse? O que está acontecendo comigo? O que o Senhor deseja nessa situação? Sabe? E ainda assim é difícil obedecer. Sabe por quê? É difícil lidar com as coisas espirituais, porque nós somos carne, e os nossos olhos estão vendo aqui o que é real, o que existe. E o mundo espiritual é muito diferente. Mas ele diz, está lá em Romanos, sabe, para nós agirmos de modo espiritual, para nós sermos pessoas espirituais, para isso Jesus veio. Jesus é o corpo de Deus materializado. E Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar. Sem Ele nós não conseguimos nada. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos mostrar. Ele nos deu o batismo com água, mas disse, busque o batismo do Espírito. Isso aí já é outra
situação mais delicada, há muitas discussões, mas eu digo para você, é maravilhoso. O Espírito Santo, a presença dele, o batismo com o Espírito Santo, ele nos leva além de muitas coisas. Eu não seria ninguém, eu não seria nada, eu não estaria aqui falando para você. Não conseguiria nada se não fosse a presença plena dele na minha vida. Eu não conseguiria. Amém? Hoje é um dia especial, tem aniversariantes especiais aí fazendo aniversário, quem estiver ouvindo. Nós já oramos para pessoas muito especiais no dia de hoje, pessoas muito queridas, muito amadas. E hoje é o dia dos pais também, que todos os pais, é o maior presente que um pai pode receber. É entender de Deus o que é a paternidade e pedir graça, forças a Deus para viver essa paternidade. Então, que o maior presente que cada pai possa receber hoje, que cada filho também, é ter um pai que é um pai segundo a vontade de Deus. E o pai, ouvir a voz de Deus e ser um pai segundo o coração de Deus. Não pode existir coisa mais linda, mais perfeita. Porque foi assim que Deus fez. Eu vou orar com você. Deus querido, amado, nosso Pai perfeito, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor possa confortar todos os corações que choraram durante esse dia, que já começaram a chorar desde ontem, que ainda estão chorando. Deus, console, Senhor. Oh, Pai, só o Senhor é capaz de levar conforto, Senhor, levar carinho, Pai. Levar aquela paz que transcende a compreensão humana, Deus, aquele filho que chora nesse momento. Ou aquele pai também que perdeu o filho, porque tem o caminho contrário, Senhor. Iluminai a todos, ó Pai. E que o Senhor nos dê um resto de tempo agora, eu não sei que tempo a pessoa está ouvindo essa reflexão, mas que seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, seja agraciado, que encontre, que tenha um relacionamento real com o Senhor, através dele encontre forças, encontre orientação, encontre a fé e viva nela, para a honra e glória de Cristo. E aceite Jesus se você não aceitou ainda. Entre em contato com uma igreja, com um líder, e faça esse relacionamento. E esquece de ir lá no canal, curtir não, compartilhar. Se não se inscreveu, se inscreva, nos ajude, para que essa mensagem chegue bem longe. Em nome de Jesus, um grande abraço para você, para sua família, para o seu pai.